Boa tarde, gente. Meu nome é Matheus Ribeiro, faço parte do PIBID da Física e hoje a gente vai estar resolvendo a semana 4 do PET 2 de Física, que o assunto, né, movimento circular uniforme. Então vamos lá. Esse PET trabalha bem as fórmulas, né, nas questões. Então antes vou dar uma passadinha rápida pelas fórmulas explicando brevemente só cada uma. E nessa primeira fórmula aqui a gente tem a velocidade angular. E o que significa velocidade angular? Velocidade angular, basicamente, quanto em ângulo uma pessoa ou um objeto, né, o que for, anda pelo determinado tempo, né? Que nem antes a gente calculava quantos metros uma pessoa anda em determinado tempo, por exemplo, metros por segundo. Agora a gente vai calcular a mesma coisa, só que agora é em ângulo. Então, quantos ângulos, né, tipo, num círculo, quanto de ângulo que essa pessoa anda por segundo. E a unidade que a gente vai usar vai ser radianos por segundo. A gente já vai usar essa fórmula, então vai ficar um pouco mais claro. Que velocidade linear? Velocidade linear, a gente vai usar metros por segundo. Velocidade linear é igual ao que a gente já calculava. Mas como em movimento circular a gente usa velocidade angular também, aqui a gente tem a relação da fórmula, né? Que a velocidade linear vai ser igual à velocidade angular vezes o raio do círculo. Lembrando que o raio do círculo, distância do centro até a borda. Esse aqui é o raio. E aqui na direita a gente tem a fórmula de frequência, que a frequência é o número de voltas que você consegue dar por segundo. Você, né, que o objeto vai dar por segundo. Para isso a gente coloca em cima, por exemplo, né, se o problema te fala que ele dá 5 voltas em 10 segundos, você coloca aqui em cima o 5, embaixo o 10, vai conseguir que ele dá 1 sobre 2 ou 0,5 de frequência. Ou seja, frequência, número de voltas que o objeto dá em 1 segundo. A unidade da frequência a gente usa Hertz, que é exatamente número de voltas por segundo. Isso que Hertz significa. E o período é o contrário da frequência. É quanto tempo demora para dar uma volta. Como que a gente faz isso? A gente coloca o tempo agora em cima e o número de voltas embaixo. Então, mesma situação. Te deu número de voltas, 5 voltas em 10 segundos. Agora, a gente vai ter 2 de período, né? Que significa que ele demora 2 segundos para dar uma volta. Então, como eu já falei aqui, unidade segundos. E aqui embaixo a gente tem a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é num movimento circular, o movimento vai estar fazendo uma curva, né? Vai estar fazendo um círculo, sempre vai ter uma aceleração apontando para o centro, que essa aceleração vai servir exatamente para o objeto, para o que for, né? Fazer essa curva, tá? Fazendo a curva e não seguir reto. Se não tivesse aceleração centrípeta, o objeto ia seguir reto, mas como tem uma aceleração apontando para o centro, muda a trajetória do objeto e ele começa a fazer essa curva. E essa é a formulinha que a gente usa para aceleração centrípeta. Velocidade ao quadrado sobre o raio. Tá? Então vamos agora para os problemas em si. Passei rapidinho pelas fórmulas. Vamos para os problemas. Número 1. A figura apresenta esquematicamente o sistema de transmissão de uma bicicleta convencional. Na bicicleta, a coroa A conecta-se à catraca B por meio da correia P. Por sua vez, B é ligada à roda traseira R, girando com ela quando o ciclista está pedalando. Nessa situação, supondo que a bicicleta se move sem deslizar, as magnitudes das velocidades angulares, velocidade de A, B e R, são tais que... Então vamos primeiro, né, analisar o desenho aqui que eles dão pra gente. A gente tem aqui a bolinha A B e a R. A e B estão conectados por uma correia. Então, quando dois círculos, né, estão conectados por uma correia, por uma corrente, por uma correia ou o que for, elas compartilham a velocidade linear. Então a gente já sabe aqui que a velocidade linear de A é igual à velocidade linear de B. Já B e R
estão conectados pelo mesmo eixo. O que isso significa, né? É como se você tivesse uma caneta e tivesse a bolinha B aqui e a bolinha R, ambas conectadas à mesma caneta. Então, quando uma completa um ciclo, quando uma completa uma volta, a outra também completa uma volta, independente do tamanho. Isso significa que a velocidade angular de B é igual à velocidade angular de R. Por quê? Porque quando uma completa 360 graus, a outra também vai completar 360 graus, uma volta completa, né? Então, a gente tem essas informações aqui. Velocidade linear de A é igual à velocidade linear de B, e velocidade angular de B é igual à velocidade angular de R. E a gente também sabe, pela imagem, que o raio de A é maior que o raio de B. E essas informações aqui que a gente vai usar. A gente também sabe que o raio de R é maior que os outros raios, mas ele não vai importar aqui, tá? Então vamos analisar, porque ele quer a velocidade angular de A, B e R, a relação entre elas, né? A gente já sabe que B e R são iguais. A gente tem aqui B e R sendo iguais, B e R sendo iguais. Mas qual que é a relação entre a velocidade angular de A e de B? Se a gente tem que VA é igual a VB, qual que é a fórmula da velocidade linear? Essa aqui. A gente tem que velocidade angular de A vezes o raio de A é igual a velocidade angular de B vezes o raio de B. Mas a gente sabe que o raio de A é maior que o raio de B. Então, deixa eu alterar a cor aqui. Se a gente sabe que essa igualdade é verdadeira e que o raio de B é menor que o raio de A, para essa igualdade permanecer verdadeira, a velocidade angular de B vai ter que ser maior que a velocidade angular de B, porque senão a igualdade não ia bater. Porque se de um lado RB diminuiu, né? RB é menor, a velocidade angular de B vai ter que ser maior, vai ter que aumentar para a igualdade permanecer. Então, a gente acaba tendo a relação de velocidade angular de B é maior que a velocidade angular de A. E a gente já sabia que ela era igual à velocidade angular de R. Então, a opção que dá isso para a gente é essa aqui. Velocidade angular de B é igual a de R e ambas são maiores que a de A. Isso por conta do raio. Por conta do raio e por conta de como elas estão encaixadas, tá? Então vamos para a questão 2. A polia da figura abaixo está girando em torno de um eixo, ponto 0. O ponto B dista 1 metro de 0 e o ponto A 0,5 de 0. De 0, O, né? Da origem aqui. Então aqui a gente tem 0,5 e aqui, né, mais 0,5, só que conjunto inteiro aqui é 1 metro. Até B é 1 metro, até A é 0,5 metros. O que ele está perguntando para a gente? Sabendo que a polia gira com frequência de 10 Hz, então, frequência 10 Hz. Pede-se o período de rotação de cada ponto. Bom, voltando aqui nas fórmulas, a gente consegue ver que o período nada mais é que o inverso da frequência, certo? Então, a gente tem que, nessa relação aqui, a gente pode escrever que frequência é igual a 1 sobre período, ou período é igual a 1 sobre frequência. Porque as fórmulas é uma o inverso da outra. Então, período é o inverso da frequência. A gente pode escrever dessa maneira aqui também, que vai ficar mais fácil de a gente calcular aqui. Se ele deu a frequência para a gente de 10 Hz, o período vai ser igual a 1 sobre 10, 1 sobre frequência, que é 0,1 segundos. Ele quer o período de rotação de cada ponto, mas a gente pode ver que elas estão no mesmo eixo, né? Todos os pontos estão no mesmo eixo, e a distância do centro, o raio, né, não interfere no período ou na frequência.
Então, o período de rotação de cada ponto vai ser o mesmo, vai ser 0,1 para todos os pontos. A vai ser igual a 0,1 e B vai ser igual a 0,1 segundos. Período em segundo. Letra B, a velocidade escalar em cada ponto. Velocidade escalar é a velocidade angular vezes o raio. Aí aqui o raio já interfere. Então primeiro a gente calcula a velocidade angular. A velocidade angular é igual a 2π sobre o período. Então a gente tem aqui que ele está te pedindo a velocidade angular, que é a velocidade linear. Ele está te pedindo a velocidade linear, que é a angular vezes o raio. Então vamos calcular primeiro a angular, né? Velocidade angular, 2π vezes o período. A gente já tem um período de todos os pontos que é o mesmo. Então a velocidade angular vai ser 2π sobre 0,1. 2π sobre 0,1 é 20π. Certinho? Só fizer a conta aqui. 2 dividido por 0,1 é 20. Então, a gente já sabe que a velocidade angular em todos os pontos vai ser de 20π. E agora, quanto que vai dar a velocidade escalar, né? Velocidade escalar é a angular, que a gente já tem em cada ponto. Só que agora o raio vai interferir, que nem eu já tinha falado. Então vamos fazer de cada ponto. Vamos fazer primeiro a velocidade em A. Velocidade em A é 20π. Lembrando, o raio é a distância do centro até o ponto. Então, em A distância é 0,5 metros. Isso, vezes 0,5 vai ser igual a 10π metro por segundo. Então, a velocidade em A gente já tem. Velocidade em A é igual a 10π metro por segundo. Para calcular a velocidade em B, a gente vai fazer a mesma coisa. Usar essa fórmula aqui e trocar o raio. Velocidade em B é 20π vezes o raio em B, que é 1. 20π vezes 1 é igual a 20π. Então, velocidade em B, a gente já vai ter aqui também, que é 20π metros por segundo. Tá? A gente calculou primeiro a velocidade angular, que é a mesma em todos os pontos, porque eles vão se mover juntinho. Então, eles vão percorrer o mesmo ângulo por tempo. E depois, a gente calculou a velocidade escalar, que aí é diferente. Por quê? Porque a velocidade escalar leva em consideração um raio. Então, a velocidade escalar do ponto A é uma, a velocidade escalar do ponto B é outra, porque os raios são diferentes. E na letra C, está me perguntando a velocidade angular em cada ponto. Que nem a gente já calculou, eu acabei de falar, a velocidade angular é igual em todos os pontos, e como a gente já tinha calculado, ela é 20π. A gente calculou aqui. Tranquilo? Então fechou A2. Vou colocar aqui, né? Radianos por segundo. Então aqui fechou A2. Vamos para a 3, que é a última. Na 3 fala aqui: pai e filho passeiam de bicicleta e andam lado a lado com a mesma velocidade. Sabe-se que o diâmetro das rodas da bicicleta do pai é o dobro do diâmetro das rodas da bicicleta do filho. Pode-se afirmar que as rodas da bicicleta do pai giram com... Bom, se a gente tem aqui um círculo, diâmetro é a distância de um lado até o outro. Se a gente sabe que o diâmetro da roda do pai é o dobro do diâmetro da roda do filho, consequentemente, o raio da roda do pai também vai ser o dobro da roda do filho. Então, eu vou colocar aqui, em vez de diâmetro, eu vou colocar raio do pai é igual a 2 raio do filho. Raio do pai é o dobro do raio do filho. Tranquilo, né? Então, ele está pedindo para a gente aqui a relação entre frequência e velocidade angular, né? A relação entre o pai e o filho, a bicicleta do pai e do filho, a frequência e a velocidade angular. Bom,
Primeiro, vamos ver a relação entre frequência. A gente tem aqui, o que ele está falando para a gente? Que velocidade do pai é igual à velocidade do filho, certo? E velocidade, o que é? É a velocidade angular vezes o raio. Velocidade angular é igual a 2π sobre o período, que, como o período é o inverso da frequência, a gente pode escrever isso também como 2π vezes a frequência. Então, a gente tem essas fórmulas, né? Vou substituir essa parte aqui nessa fórmula aqui, ok? A gente vai ficar com velocidade é igual a substituir ali 2π vezes frequência, que isso é a velocidade angular, vezes o raio. Tá? Então a gente tem essa fórmula. E está te falando que a velocidade do pai e do filho são iguais. Então, 2π frequência do pai, raio do pai, é igual a 2π frequência do filho, raio do filho, certo? Só substituir ali velocidade do pai igual a velocidade do filho por 2π frequência do pai, né? E 2π frequência do filho. Então, aqui a gente analisa qual frequência vai ser maior, menor ou se vão ser iguais, né? O que a gente sabe daqui? A gente sabe que o raio do pai é maior que o raio do filho. O raio da roda da bicicleta do pai é maior que o raio da roda da bicicleta do filho. Então aqui, deixa eu mudar de cor. A gente sabe que o raio da bicicleta do filho é 2 vezes menor. Mas a gente tem que manter essa igualdade. E como que a gente faz para manter essa igualdade? Se o raio do filho ficou 2 vezes menor, vou colocar 2x menor, para manter essa igualdade, alguma coisa aqui vai ter que ficar 2 vezes maior, certo? Π não tem como mudar, π é um valor fixo, né? Então a única coisa que tem como mudar aqui é a frequência do filho. A frequência do filho, então, vai ser 2 vezes maior. Que aí a igualdade continua valendo, né? Senão essa igualdade não valeria. Como o raio do filho é 2 vezes menor, a frequência do filho vai ter que ser 2 vezes maior que a do pai para essa igualdade permanecer. Então aqui a gente já tirou frequência do filho 2 vezes maior. Então aqui, né, a gente tem o dobro da frequência e metade da frequência. Peraí. Então agora vamos analisar a outra coisa que eles querem, né? Eles querem também a velocidade angular. Então vamos ver se a velocidade angular do pai e do filho é igual ou alguma é maior e outra menor, né? Vamos voltar a fazer a mesma coisa. Velocidade é igual a velocidade angular vezes o raio. A gente tem aqui que a velocidade do pai, ou seja, velocidade angular do pai, raio do pai, é igual à velocidade angular do filho, raio do filho. E isso ele deu pra gente, ele deu aqui, ó. Tirei dessa igualdade aqui. Velocidade do pai é igual à velocidade do filho. Então a velocidade angular do pai, raio do pai, que é a velocidade do pai, né? Vai ser igual à velocidade angular do filho, raio do filho, que é a velocidade do filho. O que a gente sabe disso aqui? A gente sabe que o raio do filho, mesma coisa, é 2 vezes menor. Igual a gente acabou de fazer. Por quê? Porque o problema deu isso pra gente. Só que essa igualdade tem que se manter. Se o raio do filho é 2 vezes menor, alguma coisa daquele mesmo lado da equação tem que ser 2 vezes maior. A única coisa que a gente tem é a velocidade angular do filho. Então, se o raio do filho é 2 vezes menor, a velocidade angular dele vai ter que ser 2 vezes maior que a do pai.
Então, com isso, a gente conseguiu as relações. Tanto a velocidade angular do filho quanto a frequência do filho tem que ser 2 vezes maiores que as do pai, para essas relações se manterem. Então vamos ver qual opção que está isso para a gente. Letra A metade da... Qual que é a do filho? Pode-se afirmar que as rodas da bicicleta do pai giram com a metade da frequência e da velocidade angular com que giram as rodas da bicicleta do filho. Exatamente essa, né? Porque aqui te falou que, né, a bicicleta do pai gira com metade da frequência do filho, que é o que a gente acabou de mostrar, e a velocidade angular do pai também é metade da velocidade angular do filho, que a gente acabou de mostrar. Então, essas foram as 3 questões. Espero que tenham entendido e qualquer coisa, deixe um comentário aí no Classroom. Muito obrigado.